Boa tarde a todas as pessoas que participam do 11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia. Muita satisfação que a equipe do projeto DS-AIDS está aqui para apresentar o projeto Determinantes Sociais da AIDS, do HIV-AIDS, estudo do impacto dos determinantes sociais e também de políticas sociais sobre a incidência, sobre a prevalência, sobre a detecção, sobre as internações e a mortalidade por AIDS no Brasil. Esse é um estudo de grande porte, que envolve diversas parcerias, e eu sou Luiz Eugênio, vice-coordenador brasileiro desse projeto, que é internacional, sou professor do Instituto de Saúde Coletiva, e tenho comigo aqui alguns dos colegas que compõem essa equipe, a professora Inês Dourado, que é a coordenadora desse projeto, também professora do ISC, a professora Maria Yuri Ichiara, que é vice-coordenadora do SIDAX, deste projeto, da Fiocruz, e o investigador principal desse projeto é o professor David Razella, que é também professor visitante aqui no Instituto de Saúde Coletiva da UFBA e é atualmente também professor do Instituto de Saúde Global em Barcelona, na Espanha. Para dar início à apresentação do nosso projeto, quero convidar, então, a professora Inês Dourado. Por favor, Inês. Boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui mais uma vez, né, no Congresso, no 11º Congresso Brasileiro de AIDS, e apresentando, junto com os colegas aqui da mesa, esse projeto sobre os determinantes sociais da AIDS, importante contribuição para a história, a epidemiologia e a resposta brasileira à AIDS, e agradecendo à Comissão de Epidemiologia da Abrasco por essa sessão especial e a oportunidade dessa conversa de hoje. Por favor, professora Maria Yuri, para a sua saudação inicial. Depois eu vou compartilhar a tela com a nossa apresentação. Está no mudo, Yuri. Seu microfone, Yuri. Está no mudo, Yuri. É que está tendo um delay, viu, Eugênio? Eu estou ouvindo com um delay, por isso que eu não estou... Eu estou até comunicando aqui. Desculpem. Eu sou Maria Yuri, eu sou epidemiologista, trabalhei muitos anos no Ministério da Saúde. Para mim está aberto. Estamos lhe ouvindo bem. Estamos lhe ouvindo bem. Continue, Yuri, por favor. Está tendo um delay. Eu sou vice-coordenadora do Centro para Integração de Dados e Conhecimentos da Saúde da Fiocruz. Muito obrigado, Yuri. Passar, então, para a rápida saudação inicial do David Razella. Professor David, por favor. Olá, sim, eu sou um professor visitante do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, onde fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, e sou um professor associado do Instituto de Saúde Global de Barcelona. Muito obrigado pela presença. Obrigado, David. Eu vou, então, compartilhar a tela. Peço à professora Inês que inicie a apresentação. Esses primeiros slides, Luiz Eugênio, estão com você, mas eu posso seguir. Você coloca em modo apresentação, Eugênio, por favor? Já está, não? Vocês não veem? Não. Não? Não. Para mim está. Tá. Então, para mim está a apresentação. Ah, tá. Então, para vamos você, passar. não? Hein? Para vocês, não? Não. Vocês estão vendo a tela? Estamos vendo a tela, mas não em modo apresentação. E agora?
Ainda não. Engraçado, para mim fica em modo apresentação. Então, vamos passar. Você quer que eu fale também das parcerias ou você quer falar? Não, eu posso falar, então. Tá. Agora, por que não fica em modo apresentação? Tem 2 monitores? 2 monitores. Não, tem que desligar um. Ou você faz uma coisa particular. Você consegue desligando um, você consegue, mas... Bom, desliguei aqui. Agora vocês veem? Agora deveria, não sei. Mas seguimos assim, Eugênio. Eu ontem não consegui também e seguimos desse jeito. Isso. Ok. Então, esse é, né, a logomarca do projeto, DS-AIDS, Determinantes Sociais, que reúne 2 plataformas de informações de grandes bancos de dados, o Big Data, a coorte de 100 milhões de brasileiros e brasileiras, e a plataforma sediada no Cidades, Fiocruz, e a plataforma brasileira de projeção de saúde, sediada aqui no Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. Aqui a equipe, esses são os coordenadores, só não está presente hoje na nossa mesa o Carlos Teles, que é também da Fiocruz, do Instituto Gonçalo Muniz, da Fiocruz e do Cidades, que reúne essas áreas de epidemiologia, pesquisa em HIV/AIDS, determinantes sociais, política de saúde, sistema e serviço de saúde, modelagem matemática e análise de custo-efetividade. Temos, como eu tinha mencionado, um projeto internacional que envolve a parceria com a Universidade da Califórnia em Los Angeles. Temos esses colegas, o professor James Massico, do Departamento de Ciência da Saúde Coletiva na UCLA, é o representante, é o vice-coordenador para os Estados Unidos desse projeto, mas nós temos ainda outros colegas, como o professor Holbrook Merkel, do Departamento de Bioestatística, a professora Pamina Gorbach, da Epidemiologia, e Corina e Brian Seixas, que são também membros da equipe de pesquisa. Aqui a equipe de pesquisa ampliada, além, né, dos coordenadores, temos uma equipe grande de pós-doutorandos, de doutorandos, pessoal da comunicação, mestrandos, pesquisadores associados de outras universidades, como o Laio Magno, que é da Universidade do Estado da Bahia, colegas do Ministério da Saúde do Brasil, e todo o apoio que contamos da UFBA e da FAPEX, que faz a gerência administrativa desse projeto. Então, as parcerias são essas: a UFBA, a Universidade do Estado da Bahia, o Cidades Fiocruz, a FAPEX, a UCLA e o Ministério da Saúde. Isso tem funcionado da forma bastante eficiente, com uma boa governança e permitido o compartilhamento de experiências, assim como o alinhamento das ações em curso, tanto para a produção de conhecimento, para a pesquisa como mediação coletiva, quanto para o subsídio, a informação ao processo de formulação e implantação de política de saúde. São os 2 objetivos do projeto. Alavancar experiências internacionais de controle e prevenção do HIV/AIDS, trazer experiências e abordagens analíticas para apoiar, avaliar políticas e serviços de saúde, apoiar o desenvolvimento de modelos baseados em agentes, a gente vai explicar isso mais adiante, os modelos teóricos e metodológicos, fortalecer os laços entre instituições, oferecendo oportunidades de treinamento de alunos e intercâmbio de professores e pesquisadores, e acelerar a transferência de conhecimento sobre infraestrutura e mecanismos de apoio à pesquisa do National Institute of Health dos Estados Unidos, que é o financiador desse projeto. E, além, por fim, de difundir os resultados da pesquisa para as diversas comunidades. Senhora Inês, por favor. Seu microfone está fechado. Perdão, gente. Obrigada, professor Luiz Eugênio. Então, como esse é um projeto que versa sobre determinantes sociais do HIV/AIDS, nós vamos começar muito rapidamente falando sobre os determinantes sociais da saúde. É de amplo conhecimento de todos. A comissão é fundada em 2005 na Organização Mundial da Saúde sobre os determinantes sociais da saúde e que define que são as condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham. Em 2006, foi criado, então, no Brasil, a Comissão Nacional dos DSS, que ampliou, né, essa definição para fatores sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, psicológicos e comportamentais que influem na ocorrência
de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. A Nancy Krieger, uma epidemiologista americana conhecida de vários de nós pelos seus trabalhos, ela traz muito as questões sociais, mesmo num contexto americano que falava menos das questões sociais e dos determinantes. Nancy Krieger foi pioneira nisso, hoje está se falando muito mais, introduz a ideia da intervenção, de que esses mecanismos que afetam a saúde dos determinantes, a forma como os determinantes sociais da saúde afetam as pessoas, eles podem ser alterados com ações baseadas em informação. Então, isso é um outro componente importante. E a Nancy Adley, em 2006, traz a ideia, né, da estratificação econômico-social, as iniquidades, né, os mecanismos da produção das iniquidades, quando ela fala que como essa estratificação consegue entrar no corpo humano. É muito mais a ideia, né, da determinação social da saúde, né, que tem relação com os determinantes sociais, mas é como essas questões sociais interferem no biológico. Próximo, Eugênio. Esse modelo, né, dos determinantes sociais de Dahlgren e Whitehead é bastante conhecido de nós e fala das diferentes camadas, desde os macrodeterminantes até os determinantes individuais das questões de saúde, né, vem do estilo de vida dos indivíduos, como os mais proximais mesmo, idade, sexo, fatores hereditários, a própria genética. E no nosso estudo próximo, Eugênio, a gente trouxe uma adaptação para o nosso estudo do modelo ecológico social. A Nancy Krieger já falava sobre isso, e na área de HIV/AIDS, o Stephen Barral, da Johns Hopkins, e com um grupo de colegas, trouxe esse modelo ecológico social para avaliar os diferentes contextos da epidemia de AIDS, em camadas, como vocês estão vendo aqui, o contexto epidêmico, ou seja, qual é o contexto epidêmico de cada país, as respostas políticas de países, de cidades, de territórios, o contexto social comunitário, inclusive como resistência, resiliência a diversos determinantes deletérios à saúde, as redes sociais e sexuais, que são tão importantes na área de HIV/AIDS, e os contextos individuais. Então, vocês estão vendo esse outro lado da figura, onde a gente tem esses níveis, né, de determinação e o que está sendo chamado de socioecológico model de HIV, a vulnerabilidade, isso nos Estados Unidos, e a gente, então, se inspirou nesses modelos que existem para o nosso projeto. Próximo. E, então, só chamando a atenção das categorias dos determinantes sociais da saúde que são adotadas nos estudos de HIV/AIDS, e vamos adotar isso, claro, nós estamos muito mais no ambiente dos macrodeterminantes, mas também com nossos dados a gente pode trabalhar com essas diferentes categorias dos determinantes individuais, dos determinantes comportamentais, por exemplo, as variáveis de estilo de vida, como as experiências discriminatórias podem afetar a saúde, como mudar comportamentos sem alterar normas culturais. As questões comportamentais e HIV/AIDS, como sabemos, elas são importantíssimas para diferentes perfis de risco do HIV, e não se altera comportamentos sem pensarmos como alterar as normas culturais. Já falamos da influência das redes sociais e de apoio, os determinantes intermediários, como as condições de vida e trabalho, os diferentes contextos de vulnerabilidade, é um modelo que também usamos na determinação de HIV/AIDS, o modelo da vulnerabilidade, os diferentes contextos de vulnerabilidade, contribuição de Jonathan Mann, nos Estados Unidos, e aqui o José Ricardo Aires, no Brasil, e os determinantes distais das condições socioeconômicas, culturais e ambientais,
E aqui, então, eu encerro a minha fala e passo para a minha colega, a Maria Iuri. Por favor, Luiz Eugênio, próximo slide. Yuri? Está mudo, né? Está mudo. Então, gostaria de agradecer o convite para participar dessa sessão especial e também de estar junto com vocês, né, nesse projeto com a parceria do SIDAX, Fiocruz Bahia, onde nós trabalhamos com o uso de dados administrativos para pesquisa e avaliação em saúde, compartilhando a corte de 100 milhões de brasileiros. Pode passar, Eugênio? Então, nós temos no SIDAX, a gente vem trabalhando com dados administrativos e nós consideramos que a integração desses dados administrativos ela é super importante na construção de estruturas longitudinais sobre a forma de cortes epidemiológicas para avançar na análise de determinantes e avaliação de políticas. Isso traz uma perspectiva muito importante da pesquisa em saúde, que é usando esses dados, esse grande volume de dados administrativos integrados. Então, quando o SIDAX foi criado, em 2016, nós trabalhamos com uma plataforma de dados onde nós recebemos esses dados administrativos, vinculamos e transformamos esses dados numa estrutura de coorte, né, com essa estrutura longitudinal, para que se possa avaliar os determinantes sociais e a avaliação de políticas públicas. Essa plataforma de dados, ela tem grandes vantagens porque produz mais rapidamente os conhecimentos científicos necessários para a tomada de decisão para as políticas públicas e também fomenta essa rede de colaboração de pesquisa que tem um acesso controlado a essa plataforma dos dados integrados, mas que amplia em muito essa análise dessa coorte epidemiológica e dos dados integrados para responder a questão de pesquisas, como no caso aqui o projeto da AIDS. Pode passar, Eugênio? Então, eu queria falar só rapidamente sobre a Corte de 100 milhões de brasileiros. Ela é uma corte dinâmica, com registros individuais e uma estrutura longitudinal, que foi criada para avaliar os efeitos determinantes sociais, os efeitos isolados e conjuntos de programas sociais na saúde, mas também em outras áreas, né, do conhecimento, como educação, empregabilidade, gênero, raça, etnia, etc. Essa coorte está publicada no International Journal of Epidemiology, quem tiver curiosidade para saber como foi criada, suas características, etc. Mas, basicamente, nós criamos uma coorte com uma população na linha de base, que advém do cadastro único, no período de 2001 a 2018. Essa coorte ela é constituída de famílias de baixa renda, potencialmente elegíveis para programas de proteção social, e ela representa em torno de mais de 131 milhões de brasileiros, e ela tem como característica principal que são famílias que recebem até 3 salários mínimos e indivíduos que recebem até meio salário mínimo, basicamente composto de uma população muito mais jovem e de crianças e adultos jovens, considerando essa elegibilidade para programas sociais, e também de mulheres, né? Então, a essa população do estudo são integradas através de um algoritmo de vinculação, de linkage, o SIDAX-RL, que também foi desenvolvido no SIDAX, são integrados os programas sociais, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Cisternas, né, assim como os dados dos sistemas de saúde, como nascimentos, vigilância nutricional, hospitalização, mortalidade e sistema de notificação compulsória. Dessa integração de dados, então, se faz as extrações dos dados anonimizados para análise, para se avaliar a questão que se quer responder para a sociedade. Então, especificamente para esse projeto, foi construída uma coorte de 100 milhões de brasileiros extraída daquela coorte mais geral, onde ela é caracterizada por ter uma população, né, do baseline, que advém do cadastro único, ter vinculações com o programa Bolsa Família e também com uma base muito importante, que é o banco
que já está relacionado, já está vinculado do Sinclon, do CICEL e também os registros do SINAM. Então, esta base que já relacionada, nós também vinculamos ao baseline da coorte, além das hospitalizações e da mortalidade. Então, com as extrações dessa coorte, vai ser possível encaminhar todas as análises necessárias para responder às questões do projeto. Então, a nossa coorte de 100 milhões de brasileiros, ela portanto, uma coorte de 100 milhões de indivíduos anônimos que podem ser acompanhados por longo período de tempo, com dados socioeconômicos, demográficos, de saúde, e que, portanto, vai ser um recurso poderoso, né, para a saúde global e está disponível para essa ampla rede de colaboração de pesquisadores, como no caso aqui, todos os pesquisadores da AIDS. Obrigada. Queria convidar, então, agora o professor David Razella para a sua apresentação, por favor. Ok, então, uma das características interessantes desse programa, como o professor Luigi já falou, é a network, né, e a colaboração de diferentes instituições, né, seja no Brasil que internacionalmente. E também de diferentes plataformas, de diferentes formas de estruturar dados públicos e também modelar dados públicos. Então, se de um lado temos a corte de 100 milhões de brasileiros, que a professora Yuri já mostrou, né, a potencialidade incrível dessa corte de 100 milhões, do outro também temos plataformas de utilização desses dados para modelizações matemáticas e forecasting, como a plataforma brasileira de projeção em saúde, né, que está sendo constituída no Instituto de Saúde Coletiva, e tem como objetivo fornecer projeções de impacto das mudanças socioeconômicas e das políticas públicas em vários desfechos de saúde da população brasileira, né? Utilizam vários tipos de modelos, desde microsimulações até compartimental mode, modelos compartimentares e modelos baseados em agentes, né? Está sendo adaptada claramente para trabalhar com a coorte de 100 milhões, né? Que fornece tantos importantes parâmetros para depois fazer uma modelização matemática do futuro, e já tem alguns projetos em andamento também em outros países. Então, só para descrever a base do impacto desse projeto, né, que tem como título Impacto de Determinantes Sociais, Transferência de Renda, Atenção Primária à Saúde no HIV/AIDS, abordagem retrospectiva e prospectiva, com base numa coorte de 100 milhões de brasileiros. Sem entrar muito nos detalhes, a professora Inês já falou, né, muitos avanços importantes foram obtidos na resposta à epidemia de HIV/AIDS, né, no Brasil, mas o que nos interessa no nosso estudo é avaliar as variações que temos no Brasil em termos geográficos e grupos subpopulacionais, né, e as marcantes desigualdades que existem em vários desfechos de saúde e também no HIV/AIDS. Pode passar. Então, o objetivo geral do projeto, né, como já o título, na verdade, fala diretamente, é avaliar o impacto de determinantes sociais da transferência de renda da atenção primária à saúde na morbidade e mortalidade por HIV/AIDS através de estudos retrospectivos, combinado, integrado com projeções futuras, utilizando o Coorte de 100 milhões e a Plataforma Brasileira de Projeção em Saúde. Os objetivos específicos são avaliar os efeitos de determinantes sociais na incidência, prevalência, adesão ao tratamento, hospitalização, letalidade e mortalidade de HIV/AIDS. Avaliar o impacto da transferência condicional de renda da cobertura de atenção primária em saúde, né, e sempre no mesmo, né, nós temos essa grande sorte de ter esse grande banco de dados que tem todas essas informações, né, que foi cedido pelo Ministério. E, sobretudo, quando fazemos essa avaliação de impacto, não estudamos somente o impacto geral, mas somos capazes de ir a estudar o impacto em muitas subpopulações, diferentes subpopulações, inclusive as populações de extrema pobreza, né? E avaliar o impacto individual e sinérgico dos programas, né? E depois, como último, prever o impacto em diferentes cenários econômicos. Qual é a vantagem de ter uma base assim grande, assim rica? Que depois nós temos tantos parâmetros para modelar de forma muito refinadas o futuro, né? Os cenários futuros de HIV/AIDS no Brasil. Obrigado.
Esse é um quadro teórico, né, do nosso projeto, que é bastante simples, né, em si, onde nós temos o Bolsa Família, nesse caso, em cima, que pode influir na pobreza, claramente, a igualdade de gênero, né, empoderamento das mulheres, na educação, e então, conjuntamente, através também das condicionalidades, com a atenção primária, estratégia sobre a família, que melhora os conhecimentos, né, sobre atitudes sexuais, e outros fatores, como a pobreza e acesso ao serviço, né, que vão influir na cadeia, né, de acontecimento, desde a prevenção de HIV, da contação de HIV, até a passagem de HIV a AIDS e, no caso mais negativo, a mortalidade. Esse é um esquema dessa ideia de integração, né? De um estudo que está sendo já feito, está dando resultados muito interessantes e de algum ponto até inesperados, sobre utilizando a corte de 100 milhões e também complementando isso com estudos agregados a nível nacional, porque o nosso interesse é representar o andamento, claramente, da epidemia de HIV/AIDS em todo o território brasileiro, com particular atenção na classe mais pobre, mas também em toda a nação, em toda a população. Então, isso é integrado com a corte sintética, no qual nós vamos representar, e o que estamos fazendo agora, estamos representando o choque econômico e de desigualdade, esse aumento de pobreza e desigualdade que está acontecendo hoje, a causa da pandemia. Quando escrevemos esse projeto, a gente claramente não sabia, né, o que teria acontecido, e nesse momento é particularmente importante. Estamos modelando a crise econômica, o aumento da desigualdade, estamos modelando também a capacidade do Bolsa Família, do Saúde e Família, o Bolsa Família, que agora terminou, mas programas de mitigação e de assistência social, de mitigar as consequências, né, no HIV/AIDS, utilizando microsimulações, modelos baseados na gente e modelos compartimentais, para ter diferentes cenários, né, traçar diferentes cenários. Obrigado. Mas claramente, né, tem grandes desafios, né, porque tem mediações dinâmicas de processos sociais, né, que podem passar de processos sociais, mas também a diverso biomolecular, clínico, epidemiológico, ecológico, tecnológico, econômico, político, simbólico, no sentido, nós vamos tentar, com os dados que temos, que são muito ricos, não necessariamente em todos os aspectos que a gente precisaria, mas pelo menos em muitos, né, que a gente pode utilizar, para entender isso como um complexo, né, de fatores, e tentar modelar esse complexo e o seu comportamento nos próximos anos. Obrigado. Então, vamos utilizar essas grandes bases de dados, como que a gente tem falado, né? A população mais vulnerável é a coisa de 100 milhões, toda a população brasileira, estamos submetendo agora um artigo que utiliza os dados ecológicos dos 5.000 municípios brasileiros, mostrando o efeito do Bolsa Família também a nível de população geral. E aqui são alguns artigos, não, dos nossos pesquisadores, né? A professora Inés, em particular, é a nossa grande expert de HIV/AIDS, já publicou muitos artigos sobre isso, seja focados no Brasil, seja em outros países. Obrigado. Aqui também temos outras pessoas, temos a corte, né, de 100 milhões, que foi utilizada para estudar, por exemplo, o impacto de determinantes sociais na hanseníase, né, com a coautoria da professora Yuri, e outros estudos que temos feito já na base, sobretudo no ISCE, sobre a importância dos determinantes sociais e o impacto dos determinantes sociais no Brasil. Também temos feito estudos muito fortes, né, já faz muitos anos, sobre o impacto do Bolsa Família, né, dos conditional case transfer, mas em geral sobre a saúde, né, seja na mortalidade infantil, por exemplo, que na mortalidade materna, estudando também efeito de longo termo, longo prazo, mas recentemente utilizamos a base dos FIDACs de forma muito interessante, porque conseguimos estudar o impacto da atenção primária, né, que é dados a nível agregado. Criamos um desenho de estudo que permitiu utilizar a corte de 100 milhões integrada com o dado de cobertura agregado da atenção primária para demonstrar, esse estudo vai ser publicado agora em Lancet Global Health, para demonstrar
o impacto da atenção primária na tuberculose, né? E é algo que queremos fazer, claramente, com o HIV/AIDS. Pode ir, por favor. Poi, bom, esses são os vários outros estudos que fizemos nos últimos anos com o grupo do SIDAX, né, com muitos pesquisadores do SIDAX e muitos pesquisadores do Instituto de Saúde Coletiva, mostrando a importância da atenção primária, em particolare da estratégia de saúde da família, em vários aspectos da saúde brasileira. Mais recente, trabalhamos com os modelos de forecasting, que essa plataforma brasileira de projeções se baseia nesses estudos que foram publicados 3 anos atrás e tiveram grande atenção até da imprensa, um pouco pelo momento político, né? Porque o que a gente modelou era a situação da crise econômica, né, que o Brasil viveu desde 2015, e as medidas de austeridade fiscal, né? Então, tive esse primeiro paper mostrando como, segundo os diferentes cenários de crise, as respostas políticas, né, de mitigação, principalmente através de aumento de cobertura do Bolsa Família e aumento de cobertura da atenção primária, poderiam ter reduzido, né, um surplus de mortalidade. E, do outro lado, também a importância, por exemplo, dos mais médicos e quanto o mais médico poderia custar, a eliminação dos mais médicos e a redução da cobertura da atenção primária poderia custar em termos de óbitos evitados, né? Então, sem entrar nas medidas, né, mas mostramos que não somente estudando o passado, mas também projetando o futuro importante e fornecemos evidência importante para a tomada de decisão política, especialmente. Pode ir na frente. Então, em conclusão, né, o projeto de SIDES está fomentado fundamentalmente um esforço integrado de diferentes pesquisadores e instituições. Muitos de nós já trabalham dezenas de muitos anos juntos, né? E instituições que colaboram já faz muito tempo, e aplicam sua expertise e conhecimento na análise de corte única de Big Data na elaboração de plataforma de forecasting inovadora. Então, estamos tentando utilizar todo o potencial dos dados, né, disponíveis e das técnicas de modelagem, seja estatística, porque a corte de 100 milhões utiliza modelagem e avaliação de impacto quase experimentais, que são muito específicas, seja do ponto de vista de modelos matemáticos de forecasting, que possam oferecer evidência da importância das políticas públicas e de quais combinações de políticas públicas podem ter a maior efeito, né, o maior impacto no nosso projeto de HIV/AIDS e em outros tipos de doenças. Obrigado. Eu acho que terminou agora. Obrigado. Terminamos a apresentação. Nós temos ainda alguns minutos, uns 16, 17 minutos, e, obviamente, o projeto é muito rico, uma apresentação sucinta para caber nesse período, mas eu gostaria de explorar um pouco mais aspectos que foram passados muito, muito rapidamente. Então, eu queria pedir, primeiro, para lembrar, destacar aqui a importante colaboração que nós temos tido do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, né, tem sido um parceiro importante na coordenação de infecções sexualmente transmissíveis e AIDS, tem sido um enorme parceiro, tanto no acesso aos bancos de dados, quanto na discussão das análises. Temos tido um grupo de excelentes pesquisadores, pós-doutorandos, que estão envolvidos nesse projeto, com a discussão bastante avançada, tanto em termos de métodos de trabalho, de análise de Big Data, quanto de construção desse modelo teórico. Acho que ficou bastante claro na apresentação a rica discussão que o projeto está envolvendo sobre como os determinantes sociais e como as políticas interferem na dinâmica da AIDS. Não é simples, isso varia de acordo com os segmentos sociais, as diferentes classes sociais, os diferentes segmentos da população. Então, todos esses modelos que estão sob revisão, o projeto tem sido alvo de importante discussão, assim como as polêmicas relacionadas às melhores estratégias estatísticas para análise desses dados. A professora Inês tem conduzido, a gente já está avançando para a submissão de um artigo referente à revisão sistemática. Eu pediria, então, aos meus colegas Inês
Maria Yuri e David, que comentassem um pouco esses estudos que estão aí para sair do forno, já em processo de revisão. Claro, enfim, comentários breves, que a gente só tem mais 15 minutos. Por favor, vamos fazer mais uma rodada, então, começando com a Inês. Então, obrigado, professor Luiz Eugênio, obrigado, David, obrigado, Yuri. A gente nota, né, a potencialidade e os desafios, claro, são enormes, né, de fazer essas análises longitudinais, não é algo trivial, né? Temos uma equipe grande de pessoas capacitadas que estão junto conosco fazendo isso. E antes de eu apresentar alguns dados muito rapidamente de um estudo de revisão sistemática e meta-análise que estamos fazendo e já mostrando nessa revisão de programas, né, de transferência de renda e o impacto nos desfechos da AIDS e que vamos trabalhar, eu queria pontuar também algo particular desse projeto, né? Como o professor Luiz Eugênio falou, ele tem um financiamento do National Institutes of Health dos Estados Unidos, numa chamada de pesquisa bastante particular, David pode comentar sobre isso, e com uma presença forte da ciência brasileira, no sentido de que essa parceria com a UCLA ela foi possível dado a anos de colaboração que temos com o nosso colega James Marcinko, né, que ele é um conhecedor da área de pesquisa em serviços de saúde no Brasil e na América Latina, é uma pessoa que debruça sobre as questões do Brasil nessa área de Health Service Research, né, de políticas de saúde, há muito tempo, e o recurso, então, vem para o Brasil e é administrado aqui, mostrando, dando autonomia à ciência brasileira, acho que isso vale a pena comentar no nosso Congresso de Epidemiologia, a autonomia da ciência brasileira e o respeito dessa chamada de pesquisa, essa autonomia, e ao reconhecimento da experiência brasileira nessa área, com seu sistema único de saúde, com a valorização do SUS, com a valorização dos diversos sistemas de informação. Eu acho que isso é bom a gente ressaltar o que temos de bom no Brasil, nesse momento onde há uma destruição de várias áreas no país, né? Um desmonte, né, que estamos vivendo nesse país. Então, vamos ressaltar o que o país acumulou de bom e resistir o máximo que a gente possa de manter o que a gente tem das nossas forças e experiências e autonomia brasileira. Então, o recurso vem para o Brasil, é administrado por instituições brasileiras, aqui particularmente a UFBA, e é remetido, então, uma parte da parcela numa monta menor à instituição americana, numa parceria bastante horizontal. Então, isso é importante ressaltar. Eu quero deixar um tempinho também para a minha colega Yuri falar um pouco mais sobre o SIDAX, mas vou falar aqui rapidamente de dados que nós temos, muito rapidamente, porque eu acho que é interessante para esse momento aqui, do que nós já estamos vendo e produzindo. Vou mostrar aqui para vocês. Não sei se vocês estão vendo a minha tela. Estão vendo? Não. Ah, desculpa, eu tenho que fazer o share screen. Acho que posso fazer, né? Agora sim. Não, eu estou com... Não é esse, desculpa. Sim. Aí, essa vida de Zoom. Então, é esse que eu quero mostrar. Vocês estão vendo? Então, é parte da nossa, dos estudos que estamos fazendo no DS-AIDS,
essa análise, né, sobre o efeito da participação em programas de transferência de renda em desfechos relacionados à AIDS é algo ainda preliminar, ainda estamos aí na elaboração desse trabalho, que está sendo liderado por uma pós-doutoranda nossa, Natália Guimarães, sobre uma revisão sistemática e meta-análise de estudos de intervenção que ela vem fazendo, e mostrando, então, aqui já uma indicação nos resultados preliminares do efeito dos programas de transferência de renda na prevalência de HIV, ou seja, é uma prevalência menor nos beneficiários dos programas, na maioria dos estudos revisados, com exceção do estudo do PET-4 de 2016, que recentemente os dados deles já mostram, inclusive, a mesma tendência de uma menor prevalência em quem tem acesso a esses programas. Em relação à incidência do HIV, é mais controverso. Ainda não temos o dado se protege ou não protege, ainda está controverso. Em relação ao acesso à testagem e acesso ao serviço de saúde, essa revisão mostra também um efeito positivo dos programas de transferência de renda, e é algo que, com os dados do nosso projeto, nós também vamos avaliar o impacto do Bolsa Família junto com o programa da Estratégia de Saúde da Família nesses desfechos. Então, aqui é só, vamos dizer, um spoiler do que nós teremos no futuro. Então, eu passo aí para a minha colega Yuri também fazer mais comentários sobre a importante participação do SIDACS, essa colaboração aí muito, muito profícua. Por favor, Yuri. Hoje o Zoom está ruim, né? Para mim já deu vários bugs aqui, mas assim, tirando essas questões tecnológicas, eu queria exatamente trazer questões também tecnológicas na construção da coorte de 100 milhões e no trabalho e no desafio que a gente tem de transformar esses dados administrativos em dados de pesquisa e integrá-los, né? Como nós temos grandes volumes de dados, não é trivial a gente não só transformar esses dados em dados de pesquisa, que são dados administrativos coletados para um determinado propósito, em dados de pesquisa. Então, isso já é um grande trabalho para ser feito. E esse processamento ele precisa estar num ambiente de alto desempenho computacional, né, dentro de uma área de segurança e de privacidade. Então, no SIDACS, a gente tem uma sala segura, né, para processar todos esses dados, garantindo a segurança da informação e a privacidade dos indivíduos, considerando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né. E é claro que esses dados, eles, quando são linkados, e esse algoritmo de linkage, ele tem cada vez que a gente faz linkage de base de dados, a gente, como eu comentei, a gente tem que usar determinados atributos identificadores entre as bases de dados. Para os programas sociais e o cadastro único, isso é mais fácil, entre aspas, porque a gente tem o número de identificação social, aonde os indivíduos são linkados, né, vinculados, integrados com o seu número que se encontra lá no cadastro único, com o seu número no programa social, que é o número de identificação social dado pela Caixa Econômica Federal. No entanto, para as bases de saúde, não existem dados identificadores comuns, então a gente precisa realmente trabalhar com os dados identificadores como o nome da mãe, o sexo, a data de nascimento, município de residência, e por isso tivemos que construir esse algoritmo, que é o SIDACS-RL, para fazer a vinculação. Obviamente, se nós não temos um sistema de informação, dados de qualidade, onde esses campos eles estão sendo bem preenchidos, ele tem não só a completude, mas também um bom preenchimento, a gente não vai ter um bom linkage, a gente tem um linkage com dificuldade, né, de conseguir esses pares para a gente ter uma coorte numa estrutura longitudinal. Além disso, o que nós precisamos saber é exatamente o resultado desse linkage. Então, muitas pessoas perguntam, mas como é que vocês fazem e qual é a estimativa de acurácia desse linkage?
A acurácia das bases de dados, quando se linka, né, o cadastro único com uma base de saúde, ela geralmente é bastante elevada, porque os dados administrativos eles vêm melhorando nas últimas décadas e têm trazido para um grande alento aos pesquisadores que usam as bases administrativas. E aqui nós usamos as bases administrativas do Ministério da Saúde, né, essa base que já vem relacionada do próprio Ministério com os dados de CICEL, então a gente já tem uma base bastante tratada e processada, e temos as outras bases que a gente recebe, né, do Ministério da Saúde, que vem melhorando a sua qualidade. A gente, quando calcula a estimativa de acurácia, pela curva ROC ou pela acessibilidade e especificidade, a gente percebe que essa acurácia ela é bastante elevada, ela está em mais de 80% de estimativa de acurácia, então isso é muito bom para as pesquisas. Obviamente, sempre a gente tem que estar pensando nos vieses, né, que esse próprio processo de linkage pode estar introduzindo na análise. Esta é uma questão que a gente sempre precisa se preocupar, né, David, quando for analisar os resultados, e também todas as limitações que essa coorte ela pode trazer em termos de análise dos resultados, né? Um deles é a própria generalização, quer dizer, nós temos uma população com um determinado perfil da população brasileira, que é essa população mais pobre, que aderiu, né, ao cadastro único. Então, a gente precisa sempre se preocupar de que, para as nossas análises, a gente sempre tem que estar se preocupando com essa perspectiva de generalização. Obrigado, Yuri. Nos últimos minutos aqui para a mensagem final, nosso pesquisador principal do projeto. Por favor, David. Sim, eu também vou aproveitar e fazer um spoiler, né? E justamente pegando um pouco o que a professora Inês falou e a professora Maria Yuri, né, também falou. Porque nós temos feito esse estudo que já em vários meses estamos, eu acho, não muito longe de submeter, primeiro a nível ecológico, então representando toda a população brasileira. E temos achado um efeito bastante interessante do Bolsa Família na redução da incidência de AIDS, na redução das hospitalizações e da mortalidade. Mas com a base, com a coorte de 100 milhões, temos tido a possibilidade de ir a ver o efeito na extrema pobreza. E temos um resultado, de verdade, muito interessante. E os dois resultados, um pegando toda a população e outro pegando somente as extremamente pobres, porque, Yuri, vamos pegar os mais pobres. Temos achado um resultado muito forte, muito mais forte. Então, eu acho que é super interessante conseguir utilizar toda essa riqueza de dados, né, para entender um fenômeno, entender a desigualdade disso no contexto brasileiro, claramente. Eu acho que temos essa como a missão social, inclusive, né? A nossa missão social é utilizar esses dados para mostrar e desvendar como, né, um país que, às vezes, as coisas estão indo tudo bem para uma grande parte, para esses extremamente pobres, né, as situações são bem complexas. Então, eu espero que em breve, né, se vai ter a exibição desse resultado, eu acho que conseguimos submeter, né, professores, de forma relativamente rápida, de verdade muito interessante, né? Yuri, né, a coorte de 100 milhões permite de verdade de ver esses efeitos no detalhe em populações que normalmente você nunca conseguiria chegar. Nunca consiga com uma survey chegar a ver essas partes mais vulneráveis, né? E do outro lado, modelar estatisticamente e depois fazer também modelagem matemática permite de generalizar um pouco, né? Então permite de extrapolar e ver também o panorama mais completo. Então eu acho que todo mundo está muito excitado, né? Muito interessado, né? nesse projeto. As potencialidades são incríveis. Muito animado. Falar excitado no campo da AIDS é complexo. Tem razão. Animado, David, animado. Você trouxe exatamente uma questão muito importante, porque a coorte ela traz quase 60% da população brasileira, né? Como nós temos uma população muito pobre, né? A gente agora somos só entre nós, viu, Yuri? Porque
Tá bom. Você já desligou, foi, Eugênio? Não, eles eu não, desligam. foi André. O Congresso desliga a gente. Ok. Então, essa é a grande realmente questão. A gente está lidando com 60% da população brasileira. Agora, claro, com a população mais vulnerável, como você comentou. Agora, o que a gente tem também é exatamente poder trabalhar com essas subpopulações. Quer dizer, você pode trabalhar com HIV/AIDS indígena, em quilombola, em populações mais especiais e também em subpopulações, né, por exemplo, escolher na prisão, prisionais, né, começar a trabalhar com determinadas populações, né, para avaliar essa heterogeneidade dos efeitos. Então, eu acho que é muito interessante a questão desse Big N, né? A gente tem a potencialidade é enorme. Então bom, tá, pessoal, gente. Hoje, olha, foi muito confuso para mim essa coisa do Zoom hoje. Desculpem, eu me atrapalhei toda aqui, foi difícil. Não, no final deu tudo certo. Eu acho que quem assistiu vai ficar super curioso. Com certeza. Ontem eu fiz um marketing de hoje na mesa dos determinantes sociais. Hoje já recebi várias pessoas querendo assistir, querendo participar. Agora é assim, como eu faço para participar, como eu faço para participar, eu toda assim, Eles vão desconectar a gente agora. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Obrigada, Obrigado, gente. André.